verdade no meu coração de que o louvor é uma arma dupla. Essa é uma mensagem antiga do pastor Antônio Cirilo. Ao mesmo tempo em que a adoração é uma arma de defesa, ela protege a nossa mente, ela também é uma arma de ataque, que através do louvor nós somos libertos dos nossos cativeiros e dos grilhões que nos prendem. Desde o momento que eu pisei aqui, você pode continuar tocando, duas coisas vieram à minha mente muito forte. Eu não vou conseguir esperar até o final da mensagem para compartilhar, precisa ser agora. A primeira delas, eu vejo uma mulher toda maquiada, sorrindo em frente a um espelho, mas do outro lado desse espelho eu vejo a maquiagem toda borrada e essa mulher chorando, triste e angustiada. E a segunda palavra é a palavra angústia, muito grande, esmagando pessoas da cintura para baixo, desesperadamente tentando sair e se libertar dessa grande palavra que está pesando sobre a vida delas. 2020 terminou, 2021 começou, mas para algumas pessoas o mesmo desafio, a mesma tristeza e essa angústia continua tocando. Nós cremos que o louvor liberta, e eu creio que Deus pode libertar antes mesmo da mensagem começar. O Espírito Santo já está agindo, seja aqui, seja para aqueles que estão nos acompanhando direto de suas casas. Existem muitas pessoas que passaram o final do ano registrando momentos felizes apenas nas redes sociais, quando por dentro estão quebradas, tristes e angustiadas. Nosso Deus é um Deus de verdade e Ele chega em lugares onde nós não chegamos. Um lugar onde as curtidas não chegam, onde os comentários e os compartilhamentos não chegam. Então, antes que a gente comece com a mensagem, eu quero orar por você. Se porventura essa palavra de conhecimento, ela diz respeito a como você está se sentindo nesse primeiro domingo de 2021, eu quero orar pela sua vida. Seja aqui, seja em casa, apenas coloque a mão no seu coração como um sinal de rendição ao nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de alegria, e é isso que Ele tem para nós no dia de hoje. Então quero orar pela sua vida. Essa tristeza não vem de Deus, essa tristeza se dissipará a partir do derramar do amor de Deus neste lugar ou nas casas onde vocês estão nos acompanhando nesse momento. E eu quero orar por vocês nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos em nome de Jesus que toda tristeza caia por terra em nome de Jesus, que toda angústia caia por terra em nome de Jesus. Todos os grilhões de Satanás que têm aprisionado, Deus, irmãos e irmãs em Cristo, através da tristeza e da angústia, nós repreendemos esse espírito agora em nome de Jesus, Pai. Que 2021 possa começar como deve ser, com esperança, Pai, em nossos corações, de um ano melhor do que 2020, Pai. Eu peço que o Senhor conceda, Deus, derramar do Teu amor sobre a vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo, que estão se sentindo angustiados nesse domingo, Pai. Em nome de Jesus, quebra, Senhor Deus, agora através do Teu amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor possa atingir os lugares onde só o Senhor pode. Aquilo que está além das redes sociais, Pai, aquilo que está no interior da alma do homem, só o Senhor pode atingir. E nós cremos que o louvor tem esse poder, a adoração tem esse poder de chegar em lugares da nossa alma, onde nós com argumentação e palavras não podemos. Em nome de Jesus, que as canções aqui ministradas possam alcançar os quartos escuros da nossa alma, e que nós possamos, em um ato de rendição nessa noite, declarar: pode entrar, Jesus. Nós não conseguimos cuidar dessa bagunça que nós mesmos fizemos, Pai. Entra, Deus. Entra e muda essa tristeza.
Entra, Deus, e tira, arranca essa angústia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Essas lágrimas sejam secadas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Dissipa, Deus, toda tristeza e angústia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, agora nós podemos começar. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. É uma alegria poder compartilhar a palavra no primeiro domingo de 2021. Um ano muito especial, porque carrega com ele uma esperança muito grande, depois de um ano tão desafiador como foi 2020. Queria fazer aquela piada dizendo que parece que foi ontem que nós estávamos em 2020, mas já faz 2 dias, então não dá para usar essa piada. Por essa razão, quero começar desejando um feliz ano novo para todos vocês, que nós possamos celebrar muito mais em 2021 do que em 2020. Com relação à pandemia, nós temos ainda um grande desafio pela frente. Infelizmente, nós não estamos vivendo os últimos instantes desse desafio tão grande, mas pelo menos nós temos esperança de que ela vai terminar. Temos no horizonte próximo o fim dessa jornada tão desafiadora através das vacinas que estão chegando. E o grande problema é que o principal desafio, quando nós já passamos uma jornada, Gosto muito de usar jornada nos livros que eu escrevo. Nós já passamos muito tempo dessa jornada, mas ainda falta bastante para chegar até o final. E nesse momento, é um momento muito delicado, porque nós já caminhamos muito para voltar para o início, mas ainda falta muito para chegar até o final. E esse é um momento muito desafiador, porque são nesses momentos onde a gente começa a ser impactado pela dúvida. Será que vale a pena continuar caminhando? Será que eu volto? Eu desisto? Eu continuo? Eu resisto? O que eu faço? É no meio da jornada que as dúvidas vêm à nossa mente. Porque quando a gente está chegando no final, é mais fácil você ter aquele gás, São Silvestre é uma corrida muito legal de assistir, porque você vê que o pessoal está correndo ali naquele ritmo, chega no final, de repente, não sei de onde, tiram força para correr e conseguir cruzar a linha de chegada. Você está vendo o final do desafio, mas quando você ainda não vê o final, nós temos as dúvidas. E por isso, nessa noite, eu quero falar sobre um conceito que é muito importante para que eu e você possamos concluir essa jornada, possamos chegar até o final desse grande desafio que virou as nossas vidas de cabeça para baixo ao longo de mais de 10 meses. Estamos completando já nesse desafio, e a palavra é resiliência. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós vamos ler vários textos. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse conceito. O que é resiliência? Ele é um conceito que vem da física, onde é a capacidade que alguns corpos têm que, depois de serem submetidos a uma pressão muito grande, eles retornam ao estado inicial. Nossa, mas o que isso quer dizer? Uma esponja, quando você está lavando a louça e você aperta aquela esponja e solta, a tendência dela, se ela está nova, ela voltar ao estado anterior, ela ficar certinha. O colchão em que você dorme tem essa capacidade também. Ele se amolda ao seu corpo, e quando você levanta de manhã, se for um bom colchão, a tendência é que ele retorne ao estado inicial dele. É resiliência. Mas aplicando isso para a nossa realidade, aplicando isso para a psicologia humana, eu achei tenho falado muito sobre isso no nosso projeto, no Parábolas Geek também. Vou ler uma definição que eu encontrei, eu achei muito interessante, para nos ajudar na mensagem de hoje.
Resiliência humana é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, encontrando soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Se existe algo que todos nós tivemos que fazer desde o início de tudo isso, com certeza foi nos adaptar a várias coisas. Eu gostaria de trazer alguns elementos para nos ajudar a sermos mais resilientes em 2021, para que a gente possa terminar essa jornada assim que possível. E eu quero fazer essa jornada diferente do que sou acostumado a fazer quando venho aqui, que é sempre elencar 4 pontos para melhorar, 5 coisas que você pode fazer. Hoje eu quero falar sobre 4 perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos, para pensar se nós estamos sendo resilientes ou como nós podemos ser. 4 perguntas. A primeira pergunta que eu quero fazer é: onde está a sua esperança? Tenho lido bastante a respeito desse tema para até nos ajudar no projeto com os jovens que nós temos, o Parábolas, nas lives que a gente faz toda semana. Nós já tratamos desse assunto várias vezes ao longo do ano com eles. E o interessante é que, na maioria dos casos, quando a gente estuda e lê a respeito de resiliência, a resposta está sempre dentro do indivíduo. Nós temos as próprias ferramentas que precisamos para mudar essa realidade. E eu não discordo totalmente disso, porque existem situações que dependem da nossa atitude. Se eu não fizer nada para mudar aquilo que está acontecendo, nada vai mudar de fato na minha vida. Agora, se nós somos cristãos, existe um lugar onde nós podemos encontrar uma esperança mais excelente do que a esperança que as pessoas podem ter e que a humanidade pode nos dar. E esse lugar onde nós podemos encontrar a nossa esperança é na Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos para que nós possamos encontrar a esperança para atitudes práticas que mudam a nossa vida. Um dos salmos que você pode ler todos os dias para encontrar essa verdade na sua vida é o Salmo de número 119. E eu vou ler o versículo 114, nós poderíamos ler todos eles aqui para encontrar esperança em cada um dos versículos desse salmo. Eu vou começar com esse texto. Se você quiser abrir, nós vamos ler Salmo 119, versículo 114. Que diz o seguinte: Tu és meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Glória a Deus. Que nesse ano de 2021 você possa depositar a sua esperança no local correto, que é a palavra de Deus, e tomar posse das promessas que estão contidas nela pela fé. Eu confesso para você que, como historiador, olhando todos os sinais, enxergando toda a conjuntura da nossa nação, o quadro que se pinta para os próximos meses não é nada bom e nem um pouco promissor. Nós teremos muitos desafios adicionais nos meses de janeiro, fevereiro e março, pelo menos. Mas como cristão eu posso olhar para a palavra e depositar minha esperança em milhares de promessas que dizem, entre outras coisas, o que está escrito no Salmo de número 121. Se você está com a Bíblia aberta, vira a página e eu quero ler com você o Salmo 121. A palavra de Deus diz assim, o Salmo 121, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua
vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Você pode dar um amém por isso, um glória a Deus por isso? O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Confie no Senhor e nas suas promessas através da palavra de Deus. Que nesse ano você possa mudar de atitude, talvez, e mergulhar na palavra do Senhor. Faça da palavra sua companheira. Talvez entre ano e saia ano e você está naquela de eu preciso ler mais a Bíblia, e o tempo passa e o mês passa, e quando você vê, você está em dezembro e você não leu. Faça algo diferente. Tenha a palavra como sua companheira nesse ano de 2020. As promessas lá contidas são para você e são para mim. Nós temos acesso às palavras e temos que tomar posse delas. A segunda pergunta que eu quero fazer para orientar a nossa jornada de hoje é: qual é a sua atitude diante das adversidades? Apenas conhecer as promessas da palavra e não fazer nada com relação a elas, continuar com a mesma vida, não muda nada na nossa realidade. Na medida que você conhece um salmo como esse que nós acabamos de ler, onde diz que o Senhor levanta os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se Ele é o Criador de todas as coisas, por que eu vou temer qualquer mal que tenha na terra? Ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Mas entender, ler esse texto e não depositar a minha esperança nele, não muda, não tira o meu medo, a tensão, a angústia e todas essas coisas. Nós precisamos agir de acordo com a palavra que nós conhecemos. Até agora nós já lemos 9 versículos. Se você tomar posse desses 9 versículos que nós lemos até agora, você já vai ter um início de ano diferente do que você teve até aqui. Meça as palavras que você disse nos últimos 7 dias. O que saiu da sua boca nesses 7 dias ajuda a compreender como você se encontra nessa equação. Onde está a sua esperança? O que você tem declarado com a sua boca, quando você fala a respeito de tantas coisas da sua vida, dos seus familiares, do contexto geral que você está vivendo, o que tem saído da sua boca? Vida. Nós declaramos vida, ou estamos resignados de que não adianta fazer nada, as coisas estão ruins mesmo e vão só piorar? Eu sempre uso o apóstolo Paulo como um exemplo de quem compreendeu uma revelação do Senhor, que diz que o que acontece do lado de fora das nossas vidas não deve influenciar ou mudar o que acontece dentro de nós. E o texto que eu sempre uso para falar a respeito disso é Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13, que diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendeu algo, que não é a dificuldade exterior que muda quem nós somos, mas o Jesus que nós servimos, Ele transforma a realidade ao nosso redor. Aleluia! Se você depender apenas do seu braço, se você depender apenas de você mesmo para fazer as coisas e transformar a realidade, nós estamos fadados ao fracasso. Nós precisamos colocar a nossa expectativa no Senhor, porque Ele acalma as tempestades da nossa vida, Ele muda a realidade. Tantas situações têm acontecido, nós vemos no grupo de intercessão da igreja, quase todos os dias tem alguém pedindo oração por alguém que está doente, está passando mal, e nós temos visto milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, as coisas estão acontecendo. Não deixe que apenas as más notícias influenciem aquilo que a sua fé.
dizendo que Deus não está mais agindo nesse nosso meio, Ele está agindo em nosso meio. E as coisas estão acontecendo em nome de Jesus. Creia no Cristo que acalma as tempestades. Eu não sei qual é a tempestade que você tem vivido nesses dias, mas você serve um Deus que acalma tempestades. Pare de olhar para a tempestade, olhe para Cristo e fique de pé. Olhe para a tempestade e afunde como Pedro afundou quando caminhou sobre as águas. Tenha ousadia para caminhar, para sair do lugar de paralisia e começar a caminhar diante das tempestades. É aterrorizador, nós temos medo do barulho, do trovão, do vento, de tantas coisas. Mas fixe seus olhos naquele que morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida eterna. O que temos no nosso interior, a partir do conhecimento que eu e você temos de Jesus, é suficiente para passar por qualquer desafio e prova que nós tivermos ao longo da nossa jornada. A terceira pergunta para nos ajudar em nossa jornada de hoje é: qual é o combustível que nos move? O que faz você sair de casa e fazer o que você faz? O que faz você se mover para fazer qualquer coisa? Nesses dias que nós temos vivido, alguns têm usado o medo como combustível, devido a uma perda ou à situação geral que estamos vivendo. Outros têm usado a tristeza como combustível. Outros usam a ira em batalhas infundadas e desnecessárias em redes sociais. Nosso país virou um campo de batalha em redes sociais, onde todo mundo discute com todo mundo por situações, parece uma guerra de surdos, onde ninguém ouve ninguém, e as pessoas estão se destruindo. Pessoas parentes deixam de conversar por causa de discussões inúteis que não vão levar a nada. Alguns estão sendo movidos a isso e são movidos a escrever coisas em redes sociais, como uma cruzada moderna, contemporânea. Enfim, temos vários combustíveis que levam as pessoas a fazerem uma série de coisas. Mas existe um combustível, e esse é o que eu quero fixar a minha atenção. Ele é especial porque nos leva a caminhar diante, não apenas daquilo que nós vemos, mas sim diante daquilo que ainda não existe. Esse combustível é a fé, que nos leva a olhar para uma realidade transformada por Jesus, e não a realidade presente. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E se você ler o restante desse capítulo, você vai ver o hall da fama da fé. Os homens e mulheres que estão listados nesse capítulo são o suprassumo da fé, para nos inspirar a vivermos uma vida de fé como eles e elas viveram. Fé deve nos levar a uma mudança de mentalidade com relação àquilo que acontece ao nosso redor. E eu não quero dizer com isso que nós devemos ser negligentes, né? Se pela fé eu creio que Deus não ficarei doente, então eu não preciso ter nenhum cuidado com as medidas sanitárias e seguranças com relação à pandemia. A nossa fé é racional e não irracional. Nossa esperança, ela não é fatalista. Se for para acontecer, vai acontecer. Nós devemos nos cuidar. Isso é ser racional e inteligente. A fé vai nos levar a viver não de acordo com o presente, que pode ser tão desafiador para muitos de nós, mas passar por ele crendo e orando para que venha uma nova realidade de existência pelo poder de Deus. É isso que a fé faz. Nós estamos olhando não para esse presente, mas nós estamos projetando uma realidade transformada pelo poder de Deus, pela vinda do reino de Deus. É isso que nós fazemos. Nós oramos para que o reino venha. E quando o reino vem uma série de coisas com o reino. Vem alegria, paz e justiça. É isso que diz a palavra de Deus.
E é isso que nós precisamos buscar na nossa vida, fé. A fé precisa ser o combustível que nos leve a orar, que nos leve a buscar, que nos leve a consolar aqueles que estão desanimados, a consolar aqueles que estão tristes, a animar aquele que está desanimado. É só a fé que pode fazer isso, porque é a mesma realidade que nós estamos inseridos. É o mesmo contexto, muitas vezes os mesmos problemas também estamos passando. E o que pode nos fazer alguém passando pelos mesmos problemas que o outro ajudá-lo e trazer uma palavra de vida para essa pessoa? É a fé de que não importa o que esteja acontecendo, da mesma forma como uma terrível tempestade ela acaba, esse contexto também vai acabar em nome de Jesus, e um novo dia nós temos para celebrar a glória do nosso Deus. A cada semana que estamos aqui é mais uma oportunidade de agradecermos a Deus porque aqui estamos. E que mais um dia teremos, e o Senhor vai transformar essa realidade. Não permita que o desânimo tire de você algo muito importante que tem a ver com a última pergunta dessa noite. Quais são os seus sonhos? Quando as coisas mudam demais na nossa vida, nós temos uma tendência a abrir mão dos nossos planos e sonhos para resolver aquilo que é mais urgente e sobreviver talvez. E eu tenho sido muito incomodado por Deus esses dias para retomar os sonhos e planos que nós temos como família, como ministério, como tantas coisas. Porque é uma tendência de você para e você vai deixando, e você vai deixando, e o tempo vai passando, e os anos vão vindo, e parece que uma sensação de fracasso começa a tocar a nossa mente de que nós não conseguimos alcançar sonhos e planos que temos no nosso coração. Nós estamos vivendo um período maravilhoso para você desenterrar sonhos que você acabou enterrando por tantas circunstâncias. Não estou nem falando com relação à pandemia, mas tantas coisas que podem ter acontecido na sua vida que levaram você a engavetar sonhos e planos. Fala, mais tarde eu penso, outra hora eu volto, e talvez já tenham passado anos desses sonhos estarem engavetados em lugares da sua mente que você nem lembra mais. Janeiro é um mês excelente para isso, né? Você fez um projeto de vida em dezembro, em janeiro é um excelente mês para você detalhar o seu plano, como você vai alcançar os objetivos que você estabeleceu no seu projeto de vida. O que é necessário para que isso aconteça? Além da sua oração, muita coisa vai depender de você colocar no papel, detalhar isso, escreva os detalhes. O que é necessário para alcançar os sonhos e planos que você tem? O Deus que nós servimos é um excelente ressuscitador de sonhos, entre aspas. Nós vemos na palavra de Deus o tempo todo sonhos sendo restaurados, com vários homens e mulheres de Deus que foram perseverantes. Não deixe de sonhar. Isso é uma das coisas que nos mantém vivos e nos faz ser resilientes. Porque se nós temos sonhos, planos, nós conseguimos passar pelos desafios, porque nós estamos lutando para alcançar e conquistar coisas, buscando novas fronteiras, cruzando novas fronteiras, indo além dos nossos limites. Não deixe que a própria voz ou a circunstância da qual você veio digam para você que você não é capaz, que você não pode, que você não tem capacidade para alcançar os sonhos que Deus tem para você. Isso é mentira. Eu quero encerrar a mensagem com uma reflexão. E o último texto que eu quero ler é o texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, vou ler a versão aqui. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias.
Na nova versão internacional diz assim: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Em que grupo você está nesse momento? Aqui eu acho muito interessante esse texto, eu gosto muito desse texto quando falo sobre sonhos, porque ele divide as coisas em dois grupos. Olha, aquele que está trabalhando muito, aquele que está se ocupando, aquele que está buscando, da sua ocupação que nascem os sonhos. O sonho não é algo que nasce espontaneamente do nada, ele nasce à medida que você começa a botar a mão na massa e fazer coisas. Agora, do muito falar, palavras nécias, palavras loucas, palavras tolas. Agora, se nós deixarmos de fazer e ficarmos só falando, os sonhos não vão nascer desses lugares. Seja útil, os sonhos surgem de corações ocupados e úteis. Seja útil nesse momento histórico. Nossos filhos vão estudar o ano de 2020 nas escolas. E nós vivemos esse ano, nós estamos passando por esse momento histórico. Esse período vai estar descrito nos livros de história. E o que nós estamos fazendo? Seja útil nesse momento. Mas eu não posso sair de casa. Ninguém falou que você precisa sair. Pessoas estão precisando de você. Todos podemos fazer algo em prol do reino hoje. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de coragem para alguém. Nesse momento, um texto, um áudio, alguma coisa, um vídeo, uma chamada de vídeo, para alguém que está sozinho, isolado nesses dias. Sua família precisa de você nesse momento. Talvez você tenha passado um final de ano diferente, sem aquela aglomeração de família. A Meire e o Joshua em casa. É tão estranho você não passar cheio de gente. E talvez tenham parentes que você vê só nessa época do ano. Fale com eles agora. Sua família precisa de você nesse momento. E sua igreja precisa de você nesse momento. Seja na sua fidelidade, nos dízimos e nas ofertas. Seja através do seu voluntariado em tantas áreas de necessidade. Seja útil nesse momento para que os sonhos brotem no seu coração. O grande problema é que muitos de nós paramos completamente o que estávamos fazendo e começamos apenas a falar e não fazer mais nada. E os sonhos vão embora quando nós ficamos apenas falando e deixamos de ser úteis na nossa realidade. Quer que os seus sonhos ressuscitem, além da oração, você precisa colocar a mão na massa de alguma forma. Que Deus possa revelar no nosso coração hoje como nós podemos ser úteis nesse momento histórico tão distinto. O que nós podemos fazer na prática para mudar a realidade que nós estamos vivendo. Seja com as pessoas que você conhece no seu trabalho, seja na sua família, na sua igreja, você pode e deve ser útil nesse momento. Resumindo as 4 perguntas dessa noite, para que a gente possa orar juntos. Onde está a sua esperança? Qual é a sua atitude diante das adversidades? Qual é o combustível que tem movido você nesses dias? E quais são os seus sonhos? Fique de pé nesse momento, vamos orar. Glória a Deus. Bom, foram 4 perguntas, mas poderiam ser 5, 10, 15, 20. Podemos passar a noite toda com perguntas que possam nos ajudar a sermos mais adaptáveis em 2021. Mudar um pouco a realidade do que a gente tem pensado. Mas eu creio que essas 4 já nos ajudam a pelo menos fazer um diagnóstico de como eu e você estamos começando o ano de 2020. Desse momento. Nós já fizemos uma oração a respeito de ansiedade, de desânimo, angústia.
Então eu quero fazer uma oração nesse momento a respeito daqueles que precisam buscar essa palavra, esse conceito. Você precisa ser mais resiliente nesses dias. Você precisa ser mais adaptável. Está difícil se acostumar com essas mudanças todas. São tantos desafios. No mês de novembro estive aqui e compartilhei um pouco da dificuldade que é ser pai de criança nesses dias. Como tem sido difícil para as crianças também, essa mudança tão grande, sem escola, sem uma série de interações. E como nós, como pais, também temos que trabalhar, cuidar do filho, fazer uma série de coisas, tudo ao mesmo tempo. E a gente se sente culpado por não estar fazendo o melhor que nós podemos. Então quero orar por isso, para você que precisa disso nesse novo ano. Buscar essa adaptação maior. Se você precisa colocar a sua esperança no lugar certo, não tem conseguido. Se o seu combustível não tem sido a fé, mas tem sido medo, tristeza, tantas coisas. E se você não tem sonhado mais nos últimos meses, ou talvez nos últimos anos, e se a sua atitude diante das adversidades tem sido apenas paralisar, não querer mais continuar sua caminhada, sua jornada cristã, por causa de tantas coisas que têm acontecido, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Seja você que esteja aqui, ou você que acompanha a gente aí pelo Facebook, ou pelo YouTube da nossa igreja, eu quero orar pela vida de vocês nesse momento, agradecendo ao nosso pastor, o pastor Edinho, pela oportunidade, mais uma oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos se você pode, aí onde você está. Vamos consagrar a Deus essa mensagem, esse culto, tudo que está acontecendo. E que o Senhor nos dê graça para que nós possamos ser resilientes e colocar os nossos olhos nele e não nas adversidades. Vamos cantar e depois nós vamos orar. Coloque diante de Deus a sua vida nesse momento. Compartilhe como você chegou até aqui, como está a sua vida nesse início de 2021, enquanto nós cantamos. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador na minha fé. Meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Oh, Jesus, você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Oh, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesse momento, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, a fixar os nossos olhos em Ti, Deus. Além de toda adversidade, além de todo o desafio, Deus, o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a colocar os olhos nos lugares certos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda, Senhor, a nos adaptar
voltarmos a sermos mais persistentes, perseverantes em Ti, Deus. Que nada nos mova, Deus, do lugar onde o Senhor nos colocou. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a manter, Senhor Deus, nossos olhos em Ti. Ajuda-nos a manter, Deus, nosso coração ocupado com o Teu reino, para que os sonhos brotem em nossa alma e nós possamos voltar a sonhar os sonhos do Senhor para as nossas vidas. Eu profetizo agora, Senhor Deus, ressuscita sonhos em nome de Jesus, daqueles que estão nos acompanhando em suas casas nesse momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, daqueles que estão aqui no templo, em nome de Jesus, Pai, restaura, ressuscita os sonhos, projetos grandes que nem olhos viram e que nem ouvidos ouviram, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Pai, alcança, Senhor Deus, todos aqueles que estão em suas casas nesse momento, aqueles que estão aqui, que Teu amor possa invadir os nossos corações, até transbordar, Pai, é o que nós Te pedimos. Essa verdade nessa hora. Pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor. Obrigado, Senhor Deus, por tocar os nossos corações. Obrigado, Senhor, por transformar pela fé realidades, vidas nessa noite. Essa é a nossa esperança e nós declaramos e oramos de acordo com a nossa fé, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Se você pode, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus.